Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Carta aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. No trecho anterior, foi desmascarado as tentativas dos falsos mestres de introduzir na igreja colossense práticas religiosas que não estavam de acordo com aquilo que havia sido recebido pelo apóstolo, por meio do apóstolo, os seus discípulos, e que condizia com o modo de viver de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Essas práticas sincretistas, judaico-helênica, são expostas como métodos ou práticas que não contribuem para o crescimento espiritual e não contribuem para o aperfeiçoamento da santidade numa vida semelhante à imagem de Jesus Cristo. Agora o capítulo 3, do verso 1 até o verso 11, o autor procura trazer os colossenses à prática, à adesão ao compromisso com Cristo exposto no ato batismal. O batismo é várias vezes mencionado nesses trechos por meio da expressão morte e ressurreição. No capítulo 2, verso 12, claramente aponta-se para o ato batismal. E tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. O batismo como um marco da adesão da nova vida que se inicia em Jesus Cristo. No ato batismal, testemunha-se o morrer com Cristo e o ressuscitar para uma nova vida. Esse ato batismal, como símbolo da adesão ou do começo de uma nova vida em Cristo, também já foi indicado no verso 20 do capítulo 2. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E agora, no nosso trecho, principalmente os 4 primeiros versículos, remonta-se também ao ato batismal, ao momento em que se adere e recomeça ou morre em Cristo e identifica-se com Cristo na sua morte. As expressões morrer e ressuscitar, juntamente com Cristo, novamente aparecem. Após desmascarar as tentativas de ensinos heréticos na igreja colossense, o autor chama os colossenses, ou lembra os colossenses, o que é uma vida segundo Cristo. O que é uma vida seguindo os passos de Jesus para o crescimento espiritual. O que é uma vida cristã, o que é a prática cristã. Então, verso 1 ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Portanto, depois de ter desmascarado as tentativas dos ensinos heréticos na igreja colossense, ele chama os colossenses: se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo. A ressurreição com Cristo indica na carta aos Colossenses o recomeço após o batismo, ou seja, o batismo é a morte com Cristo e quando se levanta do batismo, ressuscitação com Cristo, a ressurreição com Cristo. Então, o levantar do ato batismal indica um novo começo, o ressuscitar juntamente com Cristo. Então, para essa nova vida que começa como elemento marcante no batismo, exige-se a busca das coisas lá do alto, onde Cristo vive, ressuscitado à direita de Deus. Buscar as coisas lá do alto não significa uma prática de vida alienada às coisas presentes, às coisas deste mundo, mas significa uma busca de uma conduta de acordo com Cristo que está no céu, assentado à direita de Deus. O que se exige, o que se chama, o que se convida à prática é um modo de viver cuja as recomendações, as doutrinas, os ensinamentos, o modo de pensar está no céu. E por que está no céu? Porque Cristo está no céu.
É uma referência ao modo de viver aprendido com Cristo. Buscar as coisas lá do alto significa aqui buscar os ensinamentos de Cristo, viver uma vida semelhante à de Cristo e não uma vida completamente alienada, sem o interesse nas coisas do dia a dia. Não é uma exigência de alienação para as coisas do dia a dia, mas sim uma forma de conduta cuja referência está no céu, está em Jesus Cristo, que ressuscitou e está à direita do Pai. Verso 2 continua a mesma temática. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Ou seja, é o modo de viver. O que vai reger o nosso comportamento nas relações, e isso vai ficar claro mais na frente, nos vícios, nas duas listas com 5 vícios cada uma, que vão indicar para as relações sociais, a relação entre os homens. Portanto, pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra, significa impor à própria vida a maneira de pensar de Cristo, a maneira de pensar de Deus. É o modo de viver, de praticar a vida cristã. Verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mais uma vez, ele começa da ressurreição, se foste ressuscitados, é o fim do ato batismal, e termina com o começo do ato batismal, que é porque morrestes. O batismo indica esse morrer, essa identificação com Cristo na sua morte. Não apenas por um ato sacramental, por um ato ritualístico, mas por uma prática de vida que continua após o batismo, ou seja, após a adesão a Cristo, o símbolo da conversão, da nova vida por meio do batismo, é necessário que esta vida pós-batismo se mostre a semelhança de Cristo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até essa manifestação de Cristo, exige-se uma vida identificada com Cristo na sua morte, com o modo de viver de Cristo. A glória da manifestação acontecerá na sua vinda, quando Ele se manifestar. Até esse momento, o que se exige é a identificação com Cristo na sua vida até a morte. Verso 5, então, inicia-se agora a prática dessa vida pensando nas coisas lá do alto. O que é viver buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto? O que é viver uma vida escondida em Cristo? E aí ele vai agora explicar no verso 5 em diante. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mais uma vez, volto a explicar. Isso não significa uma alienação da prática de vida do dia a dia. O que significa fazer morrer a natureza divina, a natureza terrena? Significa fazer morrer as práticas pecaminosas que interrompem e prejudicam as relações entre os homens. Aí nós encontramos a primeira lista dos vícios. As listas de vícios são muito comuns no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Posso citar como exemplos Gálatas capítulo 5, 19 ao 21, temos ali lista de vícios. Romanos capítulo 1, verso 29 ao 30. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10 e capítulo 6, verso 9. 2 Coríntios capítulo 12, verso 21. E também no Evangelho, Marcos capítulo 7, verso 22, também encontramos lista de vícios. Então era muito comum o uso dessas listas de vícios, que não é uma inovação do cristianismo. Essas listas de vícios já fazia parte do judaísmo da época, ou seja, a prática religiosa judaica
seja no mundo grego ou até mesmo na Palestina, fazia uso dessas listas com os vícios que deveriam ser abandonados, que deveriam ser deixados. Também na própria cultura grega, também havia listas de virtudes e listas de vícios que deveriam ser evitadas. E aí nós encontramos aqui a primeira lista, contendo 5 vícios: prostituição, impureza, paixão, desejo maligno e a avareza. A gente pode observar que esses 5 vícios mencionados se referem às relações com outras pessoas, às relações sociais. Nesses vícios condenados que devemos fazer morrer, não está a relação com Deus. Isso é muito interessante para que tire da nossa possível interpretação que pensar nas coisas do alto ou buscar as coisas do alto seria um isolamento das relações sociais, ou seria uma privação da vida com as pessoas, da vida cotidiana. Não, tanto que quando ele diz que devemos fazer morrer os vícios indicados são aqueles que aparecem nas relações sociais, ou seja, devemos manter as nossas relações sociais, viver cotidianamente a vida que nos está proposta. No entanto, devemos evitar fazer morrer, primeiro, a prostituição. A palavra grega porneia vai indicar atos, provavelmente nessa lista, atos de fornicação ou relações com as prostitutas, o que era muito comum na prática grega, esse relacionamento com prostitutas, muitas vezes incentivada pelo Estado, pelas cidades, como um modelo, um método de anticoncepção. E então fazia parte da cultura natural dos gregos e romanos essa relação com a prostituição, com prostitutas. Daí é o primeiro vício a ser evitado, que diz respeito às relações sociais. Prostituição. Impureza também está abrangendo as questões da vida sexual, só que aí é mais abrangente. Enquanto a prostituição, a palavra porneia aqui, vai indicar um relacionamento com prostitutas, né, um relacionamento não tem como alterar muito ou explicar muito para as questões da época. Seria basicamente essa questão de relacionamento com as prostitutas. E a impureza mostra uma impureza na vida sexual mais abrangente, e aí envolvendo vários outros tipos de atos sexuais considerados impuros, né, no cristianismo primitivo, no judaísmo, e aqui apresentado na carta aos Colossenses. Isso é que deveria ser a preocupação dos colossenses, e não com comida e bebida, como ele vai dizer no verso 16, com as festas anuais, mensais ou semanais, ou outras práticas que podem parecer piedosas, mas que não têm eficácia contra a luta contra os pecados carnais. O terceiro vício indicado, a palavra grega é patos, está traduzida na revista Almeida atualizada como paixão lasciva. A palavra patos é uma palavra neutra, não tem necessariamente o sentido negativo ou positivo, fala da experiência humana, da prática de vida, do viver. No entanto, uma vez que ela está presente numa lista de vícios que são negativos, então patos aqui assume uma condição negativa, uma prática puramente humana, uma prática relacionada à ira, à indignação, a brigas e contendas, ou seja, aquilo que é da natureza humana. É isso que está sendo aconselhado a reprimir, a fazer morrer. Então, patos, mesmo não tendo uma concepção primária negativa ou positiva, mas aqui tem uma concepção negativa e indicaria aquilo que é da natureza humana e que prejudica as relações. O quarto vício
desejo maligno, todo tipo de desejo mal, todo tipo de desejo que prejudica o outro, que pode até trazer uma satisfação para aquele que deseja, um prazer para aquele que deseja, mas traz prejuízos, dores e males ao outro. Então, todo desejo que prejudica o outro deve ser evitado também. E o quinto vício, avareza. E aí tem uma explicação, dada uma explicação sobre a avareza, que é a idolatria. A avareza é o desejo exagerado no consumo, no ter, nas posses, em bens. É o consumo, é o exagero, é o desejo acima de todas as coisas para os bens. O que ele vai dizer ou explicar que é idolatria. Quando eu desejo muito os bens, as coisas, possuir as coisas, eu me torno então idólatra. E aí a gente lembra as palavras de Jesus em Mateus: não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e as riquezas. Então, servir as riquezas é uma oposição, é uma concorrência a Deus, e por isso é idolatria. Então, os 5 vícios aqui apresentados: prostituição, impureza, paixão lasciva, a palavra lasciva é uma explicação que o tradutor utiliza para paixão, porque na realidade a palavra é paixão apenas, e assume um sentido negativo, claro, porque está numa lista de vícios. Desejo mal, ou seja, todo desejo que prejudica o outro, e a avareza, que é o desejo, o desejo da posse, de possuir os bens, que é a idolatria, muitas vezes em cima da prática do mal contra os outros. Verso 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, ou seja, o castigo de Deus vem sobre aqueles que praticam essas coisas e não sobre os outros, que não estão vivendo uma vida dentro daquela prática religiosa ensinada pelos mestres falsos colossenses, indicadas no trecho anterior, que já analisamos no vídeo também anterior. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. É muito importante essa advertência que o autor faz aos colossenses para enquadrá-los, para confrontá-los a respeito do antes e o depois. A vida com Cristo é caracterizada por um antes e um depois. Há um antes na prática pecaminosa, do mal, e há um depois numa nova vida que se começa quando se crê, quando se entrega a Cristo a sua vida, quando aceita Jesus como seu Salvador e Senhor. Assim, ele marca mais uma vez aqui como andaram antes e como deve andar agora. Antes, viviam na prostituição, na impureza, na paixão lasciva, no desejo maligno e da avareza. Mas agora, não. Agora estão vivendo num outro patamar, numa outra esfera de vida semelhante de Cristo. Verso 8 apresenta-nos então uma segunda lista com 5 vícios. Agora os vícios relacionados à fala, muitas vezes. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O despojar também faz uma alusão ao batismo, que é o despir-se de uma roupa e a vestir-se uma outra roupa. Era uma figura de linguagem para expressar a velha vida antes de Cristo e a nova vida começada a partir do batismo, pois o batismo simbolizava o início de uma nova vida. Assim, o despojar fica antes do batismo, para vestir-se novamente com uma nova roupagem, agora pós o batismo. Então, despojai-vos igualmente de tudo isso. O batismo significa isso. Mesmo que já tenham sido batizados e não tenham tornado prático aquilo que o batismo representava, ele agora os convida a praticar aquilo que o batismo representava, que era um despojamento de uma velha vida e o começo de uma nova vida. E aí ele explica com bastante clareza o que precisa ser deixado.
Aí ele vai dizer no verso 8, segunda lista dos vícios: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Os 5 vícios estão relacionados às relações sociais, como os primeiros, como a primeira lista, mas agora há uma ênfase na questão da linguagem, na forma de falar, na maledicência, indignação, maldade, ira, e conclui-se com essa questão da linguagem obscena no vosso falar. Após os 5 vícios listados, há agora um imperativo que vai reger tudo isso, todos esses 5 vícios mencionados. Não mintais uns aos outros, ou seja, a mentira é o elemento principal a ser rejeitado e com ela todas as outras coisas que a seguem. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Mais uma vez bate-se na tecla em que o batismo representa o começo de uma nova vida, o despir-se de uma vida anterior. O velho homem ficou antes do batismo e agora o novo homem é marcado pelo batismo. Logo, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, ou seja, o ato batismal praticado pelos colossenses precisa se tornar prático. Não pode ficar apenas no nível do ritual, não pode ficar apenas no nível da cerimônia religiosa, do símbolo. Ele tem que se tornar prático. E o batismo se torna prático na vivência, na vida pós-batismo, naquilo que se vai praticar em seguida. Portanto, vos despistes do velho homem com os seus feitos. Mais uma alusão ao ato batismal que representa esse marco que começa a nova vida em Cristo. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o ato batismal representa isso aqui que está sendo explicado aos Colossenses. O deixar uma velha vida, na prática desses vícios, por exemplo, os mencionados aqui, e o começo de uma nova vida, onde se busca parecer-se com Cristo, onde se busca a imagem daquele que nos criou. Ou seja, essa nova vida em Cristo, marcada pelo batismo, deve ser uma caminhada em direção à imagem e semelhança de Deus, que é trazida a nós por Cristo. Por Cristo, em Cristo, encontramos a imagem plena de Deus sendo revelada, o que ele já nos mostrou no hino cristológico, nos versos 15 ao 20 do capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível. É essa imagem que buscamos assemelhar. Verso 11, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Essa nova vida em Cristo, marcada pelo ato batismal, nos introduz numa família, numa comunidade de iguais, onde não há agora diferenciação étnica, grego ou judeu, religiosa, circuncisão ou incircuncisão, social, econômica, bárbaro, selvagem, escravo, livre. É um texto muito parecido com o que está em Gálatas capítulo 3, verso 28, onde também lá fala da igualdade que há em Cristo, na comunidade de Cristo, na família de Cristo. Então, a igreja é um lugar onde todos são iguais, não há uma variação. A diferença desse trecho aqui para Gálatas 3:28 é que em Gálatas 3:28 inclui a semelhança de gênero, ou seja, homem e mulher não são distintos diante de Deus. Para Deus, homem e mulher são iguais, não há hierarquia entre eles, todos são iguais. Essa é a diferença aqui
de Colossenses 3:11. Lá acrescenta-se homem, mulher, grego, judeu, escravo e livre. Aqui exclui homem e mulher e acrescenta circuncisão e circuncisão e acrescenta bárbaro e selvagem. Cita uma referência a um grupo de nômades que não são regidos por uma certa civilidade grega, então são vistos como selvagens. O que ele então finaliza nesse trecho, no verso 11, é que pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, implica em viver uma vida em comunidade, em família cristã, onde todos são iguais, onde não há diferença entre um e outro. Um abraço.